Maravilha, vamos ler o texto. Você já entendeu porque eu vou pregar esta mensagem. 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 em diante. A Bíblia nos informa o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Tem uma diretiva, um decreto para que o profeta obedecesse. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebiam da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Parece que estava difícil, porém, os versículos que prosseguem piora a história desse profeta. Por quê? Ele vai para dentro de uma casa de uma viúva e um menino ali dentro morre. Quando o menino morre, ele precisa movimentar naquele ambiente o Deus de milagres. Quando tudo parecer estar difícil, a palavra da noite é uma palavra mais de devocional para a tua vida. Quando tudo parecer difícil, talvez vai piorar, mas no final você vai perceber que Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Se você me entende, meu irmão, pelo amor de Deus, vem comigo nesta noite em nome de Jesus. Pai, obrigado pelas sagradas escrituras, obrigado por esse tempo que nós podemos estar aqui. Quando a crise chega, quando o revide, rebate chega, o Senhor só quer de nós um posicionamento. E nesta noite eu desejo levar os teus filhos e as tuas filhas a este ambiente. Que o Senhor faça isto através daquilo que é a tua verdade aqui ministrada nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Se posicione, profeta. Eu descobri porque tem um avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos. Não veio de qualquer forma. Há 12 anos tinha um pastor capelão, vi a história e achei interessante. E é uma história que tem fonte. Há 12 anos tinha um determinado pastor capelão que vinha orando junto com alunos dentro daquela universidade, há 12 anos. E ele orava assim e dizia: em 1970, houve não só uma visitação, mas uma habitação neste ambiente. Senhor, faz de novo. E aí recentemente, 8 de fevereiro, depois de uma reunião de oração que parecia não ter tantos privilégios, depois de todo mundo ter ido embora, e vai ser assim também no nosso meio, depois de todo mundo ter ido embora, ficaram naquele ambiente apenas 13 pessoas, 13 pessoas. E de repente uma glória começou a invadir aquele lugar, foi visitando as pessoas, e as pessoas que estavam fora começaram a ser atraídas para dentro daquilo que foi o auditório daquela universidade. E eu fiquei a pensar, por causa do posicionamento de alguém em orar, em buscar este Deus, Deus não só visitou aquela universidade, mas está habitando lá. Ou seja, um posicionamento seu no dia de hoje vai manifestar o que você precisa dos céus para a tua casa e para a tua família. Querido, todos nós, e é bom que viva, todos nós passamos por alguma crise ou alguma dificuldade. O problema para quem tem Jesus nunca pode ser um problema, sempre deve ser uma oportunidade que Ele está te dando para você se mover para novos lugares. E essa mensagem não é uma mensagem coach. Essa mensagem eu acredito que é uma mensagem de revelação, e deveria ser uma mensagem de revelação para você. Todo problema é uma oportunidade que Deus está dizendo alguma coisa com Ele. Toda crise tem o objetivo de Deus de nos posicionar em algo que precisa de ordem.
Todo problema sempre tem um propósito de Deus para nos posicionar em algo que precisa de ordem. Sabe por quê? Você só funciona na pancada. Não, pastor, está tudo bem, eu funciono. Mentira. Agora vem a pancada, você diz, opa, o que foi isto? Jesus de Nazaré. Você começa já a se mover como não estava se movendo antes. Por quê? O ser humano precisa de choque. O ser humano precisa de empurrão. O ser humano precisa de dor. Por isso que a cruz na Bíblia nunca será um lugar vazio, no sentido de significado. Porque foi por intermédio da cruz que o próprio Deus mostrou que tem que haver um sacrifício para haver o terceiro dia de ressurreição. Aguarda, porque o teu terceiro dia, pastor Luiz, está chegando. Aguarda, o terceiro dia fala da recompensa. Chegou recompensa para a cidade de Montemor. O que parecia fechar, o que parecia não dar mais, o que parecia não ser possível, chegou. Me ajuda aí na câmera, porque eu não sou tão homilético igual o meu querido pastor Alexandre e também igual o meu querido pastor Alan. Eles ficam parados aqui no púlpito, eu já não consigo ficar, né? Inclusive até o fio do microfone está me prendendo nesta noite. Aleluia. Não tem, né? Eu sou daqueles pastores bem ativo e proativo no púlpito, né? O meu desejo é estar embaixo, mas daqui a pouco a gente pula para aí, está tudo certo. A crise ou ela vai nos derrubar, ou ela vai nos impulsionar, depende de você. Eu vejo a vida dos profetas e dos homens e das mulheres de Deus, todas as crises, em vez de derrubar eles, impulsionava eles cada vez mais para frente. Uma nova realidade, né? Toda crise, Elias, Eliseu, e nós estamos no ambiente aqui de Elias, mais precisamente, esses profetas, toda crise impulsionava eles para uma realidade nova. E o que Elias e logo daqui a pouco Eliseu começa a viver também nesses textos, nada mais era do que um ambiente de crise, né? O Brasil desenhou um cenário de crise para a igreja operar no avivamento. Pastor, e esse governo que está aí, meu irmão, é um cenário que Yeshua preparou para a igreja governar mais do que esse governo que aí está. A crise sempre será um estado de alerta visível de Deus, para nós vivenciarmos uma nova estação, uma nova fase e um novo nível. Por que eu estou falando de crise? Porque este profeta está em um ambiente de crise. A Bíblia vai nos informar que existe um querite aqui, uma fonte aqui que seca. Mas a Bíblia vai nos informar também que o profeta, quando disse vai chover, choveu, e quando disse não vai chover, não choveu. Esses são dias que Deus está restaurando a autoridade da proclamação da igreja. Nós vamos falar e as coisas de fato vão começar a acontecer. Porque em um ambiente de crise, um ambiente de glória, ele sobe. E aí nós só precisamos falar o seguinte: vai acontecer, e acontece. A igreja lá de trás é uma igreja que caminhava debaixo da autoridade, mesmo o irmão ou a irmã não tendo um português tão claro, tão polido, mas eles abriam um culto como este, eles só saudavam a igreja na paz do Senhor e a glória já descia, porque aquele ambiente estava encharcado de muita oração, meu irmão. Nesses dias Deus tem me falado muito sobre isso.
Momento de voltar à origem da oração, momento de voltar à origem do secreto, momento de sermos mais Marias diante de Jesus do que as Martas, que ficam inquietas de um lado para o outro, vivem vivenciando o seu serviço e não conseguem parar para o Jesus que entrou. E eu quero dizer, Jesus entrou nesse ambiente faz tempo. Você que não está percebendo, é hora de você dar uma paradinha e dizer: o que é que tu quer de mim, mestre? Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. E eu estou falando porque eu tenho dificuldade para isso, querido. Eu não consigo ficar plantado em um escritório. Meu negócio é rua. Eu quero estar na rua. Eu quero estar visitando o povo. Eu quero estar entrando num posto de gasolina, abrindo a porta do carro e já abrindo a Bíblia e evangelizando e liberando as palavras que Deus começa a falar comigo. Há 1 mês e meio atrás, outra experiência em um dos postos de Sumaré. Ali veio até mim, quando ele olha para mim, ele vira tudo, fica endemoniado. E eu sei que era uma experiência de Deus para comigo. Não é porque eu carrego o poder, pelos poderes de Grayskull, eu estou aqui, não. É porque Deus queria uma experiência comigo ali. Coloquei a mão sobre a cabeça desse rapaz e comecei a expulsar o demônio que estava na vida dele. E eu comecei a declarar: em nome de Jesus, saia da vida dele agora. Quando eu comecei a gritar, o outro frentista disse: chamem a polícia, é um assalto. E graças a Deus sempre vai ter um anjo para nos livrar da boca de Satanás. O gerente do posto me conhece. Quando o gerente me viu orando pelo frentista, ele disse: não é assalto, ele é pastor, eu conheço ele, deixa eu orar por ele, deixa ele orar por ele. Ali fui liberto e livre. Parou o posto de gasolina, querido. As filas começaram a dar naquele posto, lá embaixo, aquele posto da Rebouças. Parou, porque quem tem glória tem altar e púlpito de Deus em qualquer lugar. Ei, em meio à crise, quais foram os posicionamentos, por exemplo, desse profeta aqui nesse texto e naquilo que era o lugar que ele estava? O mais interessante é observar que esse profeta aqui nesse texto, ele obedeceu uma ordem, mesmo quando a situação não estava sendo favorável. Nós gostamos muito de trabalhar em ambientes favoráveis, sim ou não? Se o ambiente está favorável, a gente gosta. Agora, se o ambiente está desfavorável, a gente não gosta muito não. Porém, entretanto, contudo, todavia, destarte. Portanto, é neste ambiente que Deus quer te usar de uma maneira extraordinária. O ambiente que o profeta está agora, o querite secou. Tem gente aqui debaixo da sua miséria. E aí é neste ambiente que Deus vai usar a boca do profeta para mudar realidades e situações. Se está difícil, profetiza, porque melhora, meu irmão. Traga à existência o que não existe. E eu não tenho nenhum medinho de dizer: assim diz o Senhor. Tem uns eruditos por aí contrapondo isto. O problema dos eruditos é que eles vivem nos erros ditos. Eu não tenho problema nenhum de continuar nesses dias afirmando a afirmação: assim diz o Senhor. Porque quem tem o ofício disto tem convicção do que carrega. E quem tem convicção do que carrega não se dobra a teologia da terra. Não se dobra a ortodoxia da terra. Mas estão usando errado, pastor. O assim diz o Senhor, até concordo com você. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu quero dizer hoje, ainda tem gente usando certo. Além do profeta obedecer o que o próprio Deus estava falando com ele: vai-te a Sarepta, lá vai ter alguém que vai te alimentar, lá os corvos vão te alimentar.
e ele vai para um local que praticamente não manava muito leite nem mel, e ele está em um lugar desfavorável. Porém é nesses lugares desfavoráveis que Deus mais usa a geração que ele está levantando nesses dias, meu irmão. Deus não vai te usar somente em lugares favoráveis, Ele vai te usar em lugares que são desfavoráveis. Ele não só obedece, mas ele ouve o comando de Deus, e mesmo diante do caos, ele manifesta o que ele carregava, ofício da profecia que venha sobre nós nesse tempo. Não só o ofício, mas o fundamento prático. Meu irmão, desde então eu entendi que a igreja na sua totalidade precisa ser uma igreja profética. É a essência de Cristo. Aonde não tem profecia, o povo perece. E quando eu falo de profecia, eu não estou falando, meu irmão, de revelamento das lives que tem por aí. Eu estou falando da profecia do texto aberto, proclamado, declarado, ou então da fala que converge para aquilo que é uma verdade que está na Bíblia. O profeta resolve dar passos segundo a vontade de Deus, e a partir disto renuncia a sua própria vontade. Viver evangelho em essência é isso, querido, é 24 horas. Renunciar a sua própria vontade. 24 horas eu renuncio. Por exemplo, um pedido de um antigo ex-patrão meu que me liga dizendo: cara, vem para cá, Palmas, Tocantins, tem um apartamento aqui para toda a tua família, teus filhos vão estudar nas melhores escolas aqui em Palmas, vem para cá, rapaz, salário de tanto. 24 horas eu renuncio isto para viver aquilo que é o chamado vocacional que um dia Deus me empurrou. Claro, eu acredito que nesses dias a maioria dos homens e das mulheres de Deus, Deus também vai levantar como gente que vai empresariar coisas. Eu sou desta vibe do empreendedorismo missional. E aqui a gente tem donos de imobiliária que estão vendendo até o castelo da Casa Branca dos Estados Unidos. Meu Deus, está forte, né? Eu acredito nesta vibe. Porém eu acredito numa vibe onde Deus vai falar conosco, e nós vamos caminhar debaixo de muita renúncia. O profeta ouviu que os céus estavam comunicando em uma realidade de crise. E nesta realidade de crise, ele não foi somente Elias, ele foi o profeta Elias. O problema é que nesse tempo a nossa alma fala mais do que o espírito. Nós somos uma geração na totalidade almática, 24 horas. E talvez você não saiba, a gente está nesse campo, que é o campo da psicanálise e da psicologia, né? E dizem os estudiosos que a cada 7 minutos as suas emoções oscilam. A cada 7 minutos, emoções falam de alma. A cada 7 minutos o Espírito Santo precisa governar sua alma, porque ela vai gritar. E principalmente na crise. Principalmente na crise. Quem está comigo, gente? Quem está comigo? O texto vai falar mais precisamente de uma situação onde o próprio Elias está predizendo uma seca. Mas os textos que prosseguem, o próprio Elias está profetizando de novo a chuva. Então para Deus sempre haverá o problema, porém para Deus sempre haverá a solução. Tem problema, legal. Deus te colocou num desafio bem interessante. Naquele sábado, quando eu peguei o carro, não porque o meu coração está nisso. Na verdade, eu estou contando os dias para vender, só estou esperando uma situação. Porque Deus falou comigo e disse o seguinte: vende um carro avaliado em 275 mil reais. Vende e distribui em ofertas para a igreja. E ele ainda disse: tem uma situação aí que se não concretizar, paga. Mas ele disse: vende e distribui em ofertas para a igreja. Que você está comigo?
Quando eu peguei aquele carro no sábado, indo para casa, eu falei, e agora? Esse cidadão não tem condição de pagar isto. Ele não consegue. E o Espírito Santo falou comigo e disse, se ele não tiver condição, eu dou a condição, já está pago. Eu falei, mas Deus, a franquia é cara, Deus. Não, fica tranquilo. Se tem problema, é aqui que eu quero chegar. Sempre vai haver solução. A minha palavra nesta noite é uma palavra devocional para a tua casa, para a tua família e para aquilo que você está vivendo. O profeta ouviu o que os céus estavam comunicando. Não somente ouviu, mas materializou a voz de um Deus na sua ação. Ele encontra a viúva. Enquanto ele encontra a viúva, ele começa a liberar estratégias naquele ambiente. Deus vai te dar estratégias, querido, como tem nos dado. Não se perca no que Deus nesses dias está falando. E Ele tem falado a mim, senhores pastores, que nós vamos crescer sem muitas estratégias do que está aí. Nós vamos crescer na estratégia da oração, da simplicidade e da pureza. Se o seu coração estiver simples para as coisas de Deus, fica tranquilo. E quando eu subi aquela favela no sábado, o Senhor falava comigo e dizia o seguinte: enquanto o seu coração tiver esta simplicidade para subir uma favela onde as ruas cheiram mal, eu vou estar com você. Agora, quando você perder esse seu coração de não querer mais visitar gente pobre, eu retiro a unção. O profeta decidiu destravar o que estava travado na vida daquela viúva. E o mais interessante de observar, o texto deixa claro que ele desafia ela em alguns momentos. O Deus, obrigado meu lindo, vamos aplaudir Jesus na vida do subirá. Querido, desde cedo eu aprendi a viver desafios. E descobri que o Evangelho e a vivência dele é desafio 24 horas. É leve, é momentânea, porém, entretanto, contudo, tem peso de glória. Quanto maior intensifica a luta que você está, mais você tem de Deus na sua vida por onde você anda. Mesmo em meio a manifestação de uma vida de miséria que ele estava, o profeta resolve ser uma voz e uma resposta de Deus sem questionamentos. Cara, eu não sei o que está passando com você, mas eu só sei de uma coisa: a realidade que você está, Deus colocou você para ser boca dele. Realidade. O mais interessante de observar é que nos textos bíblicos fica muito claro isso. Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse para uma prisão. Porém lá, por volta da meia-noite, a Bíblia não vai nos informar que ele estava tomando o cardenal e querendo se suicidar. A Bíblia vai nos informar que Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, ou seja, dando uma contraproposta e uma contrarresposta àquela situação e realidade que eles estavam. No sábado Deus me provou, porque no sábado ele falava assim: agora ou tu agradece ou tu murmura. Agora eu quero saber se o seu coração está nessa lata aí. Você será provado sempre naquilo que você prega e anuncia. Vai ser sempre provado. Então é melhor ficar calado. Os calados não fazem o reino de Deus. Porque o reino de Deus precisa ser proclamado, falado, ortogado, liberado. O reino de Deus precisa trazer à existência aquilo que não existe. E eu acredito que a fé
traz à existência aquilo que não existe sim, não tenho problema com isto. Ela traz à existência aquilo que não existe. Isso não é pensamento positivo do Kenneth Hagin, isto é verdade da Bíblia. A fé é a convicção de fatos que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção que vai acontecer. Isto é fé. Estava aqui o pastor Alexandre. Nós vamos colocar um mezanino ali, né? E eu ali. Falei, Jesus, pode até ter o mezanino, mas daqui a pouco isso aqui não vai caber ninguém mais. Vai ter que vazar para outro lugar. Não desmerecendo o projeto, vamos fazer mezanino e nós estamos juntos. Se precisar colocar arquibancada, nós estamos juntos também, a gente coloca. Se precisar colocar sala lá em cima, nós colocamos. Mas estejamos debaixo do hiato de Deus. O profeta deu crédito a uma palavra profética, os versículos 14 e 16 do capítulo 17, que nós acabamos de ler, deixa claro isso aqui. Deixa eu ler rapidamente, para não ficar apenas nas minhas palavras. 1 Reis, capítulo 17, versículos mais precisamente, na verdade, 14 a 16. A Bíblia vai nos informar o seguinte: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ele está dentro da casa da viúva. E ele percebe que tinha uma outra realidade ali, que em vez de melhorar, estava piorando. Versículos 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele dá crédito à palavra e declara sobre a viúva algo. Nós precisamos nesses dias dar crédito no que a gente prega e fala. A palavra de Deus é verdade. E eu acredito que num ambiente como este, enquanto a palavra de Deus vai sendo pregada, eu acredito e tenho esta mentalidade, vai se materializando realidades e coisas a nível de mundo espiritual. Eu não vejo, pastor, não é para ver mesmo, mas é para injetar a fé nisto. Mesmo diante do agravamento daquela crise, o profeta aqui está posicionado. Pode perceber, meu irmão, é bem provável que você esteja vivendo isto. Talvez você esteja numa crise, numa situação mais precisa, específica, e parece que piorou. Porque existem momentos, né, pastores, que o problema não vem de um, ele vem de turma. Ele vem de time. Porém, é nesses momentos, eu sei que quem vive isso é só eu, você não vive isto. Porém, é nesses momentos que Deus quer saber aonde está o seu coração. O coração do profeta estava num legado de ofício formal da profecia. Por isso que ele vai até a viúva e diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. O profeta está declarando algo sobre a vida daquela viúva, movendo o céu sobre a realidade e o lugar onde ela está, e acreditando e dando crédito no que ele estava falando. A igreja parece que perdeu a credibilidade da palavra. E quando a palavra fica muito densa, alguns até dizem: ih, meu Deus, agora é só estudo. Tem alguns que têm problema com estudo. Não, é porque a palavra está sendo injetada, ensinada em ambientes. E quando a palavra é injetada e ensinada num ambiente como este, materializa realidades espirituais. Porque a palavra tem esse poder para ser eficaz, enquanto ela, na sua natureza, na sua pureza, é pregada. Esse limite todo que esse profeta está. O que eu acho mais interessante é que ele está posicionado. Eu não sei qual é o posicionamento que você precisa, mas hoje eu vim aqui dizer o seguinte: cara, se posiciona.
Se acordava às 3 horas da manhã, continua acordando para orar. Se orava na viração do dia, é o meu caso, continua orando. Se tinha um tempo maior com Deus, continua tendo. Se posiciona. Diga, mas pastor, a minha alma está inquieta. Diga para a sua alma: alma, fica quieta, ela vai ouvir o Espírito que habita em você. O profeta não deixou de orar e clamar mediante o limite de suas forças. Preste atenção que a todo instante, a todo momento, esse profeta está sendo intenso. E ele foi tão intenso que ele começa a ganhar as próximas guerras que estão vindo. No capítulo 18 tem uma guerra, e a guerra aqui foi com os profetas de Acera e de Baal. Porém no capítulo 19 deste mesmo livro, tem uma tal de Jezabel e Acabe, que enfrenta ele, literalmente intimida, deixa ele paralisado. Elias não cai somente no campo do medo, Elias cai no campo da intimidação. O medo é um sentimento, a intimidação é uma paralisação. O medo você só sente, agora a intimidação você fica paralisado. E agora? Tanto é que ele pede para si a morte e vai para dentro de uma caverna, ou seja, um local que limitava a visão dele. O profeta mostrou em público o que ele fazia em secreto. O Deus que vê você no secreto vai mostrar você no público. Ontem eu fiquei sabendo hoje que um surdo ouviu lá em Casa Branca. E graças a Deus que não fiquei sabendo ontem, senão eu iria ficar orgulhoso. Deus purinho. Um surdo ontem ouviu. Está ouvindo nitidamente. Me trouxeram informações sobre ele. Ei, o que você manifesta no secreto, Deus vai te mostrar no público. A crise desta viúva, faltava situações e realidades para ela, faltava com certeza mantimentos. Obviamente viúva não tinha a parte que cuidava de suprimento da sua casa. Obviamente o marido tinha falecido. Havia uma crise em Israel. E a crise não era somente hídrica, era uma crise também de governos. Porém nessa crise um profeta resolve se posicionar. O que falta para você é uma coisa: posicionamento. Tem situações que Deus, através de Jesus, e na mediação da movimentação do Espírito Santo, só está esperando de nós uma atitude, para que os céus se fendam de fato. Nós temos falado de céus abertos, pastores, mas aonde tem poucos níveis de renúncia, para mim, na minha visão, céus não ficam abertos. A nossa renúncia tem que ir além daquilo que é uma crise, de uma conta que está vencida. Tem gente que com conta vencida nem dorme mais. Irmão, esses dias são os dias que eu mais durmo. E bem, só que claro, 4 horas da manhã, né, minha esposa? Piadas internas. Hoje eu vim aqui dizer para você, eu não sei o que se passa com você. Se posicione. Vá descansar em um Deus que cuida de você. A igreja precisa voltar de novo a conhecer o Deus que é soberano. A igreja precisa conhecer de novo o Deus que Lutero tinha como sendo Deus abscôndito. O Deus que parece escondido, mas está funcionando em todos os lugares. A igreja precisa ser de novo o que é grandeza e soberania de Deus.
Ah, pastor, meus cartões estão atrasados. Tu não vai para o inferno por causa disso. Vai chegar uma hora que ele paga. Senhores, eu tenho visto Deus pagar dívida de 7.800.000 reais. Isto é dívida. E não é com descontozinho de 30%, 40%, 70%. Tem que pagar tudo. Dívida é aquilo que de fato você morre e não consegue pagar. Esta é uma dívida sim. Pastor, minha dívida é de 40 mil. É não, meu irmão, até você morrer. Porque você vai morrer aos 120 anos, vai dar tempo de você pagar. Pastor, meu nome está no SPC e no Serasa. Eu tenho uma boa notícia para você. Ainda não está no inferno. Está cuidando de tudo. Como uma criança nos braços de uma mãe que acabou de amamentar. Ele está cuidando. E não sei para você, para mim tudo fala. Para mim eu vejo, já fala, já é uma frase no lameiro de um caminhão para mim. Isso não é coisa de Bertelli, eu já tinha isso há muito tempo atrás. Para mim tudo fala. Depois daquele sábado ou no domingo, na verdade na segunda, indo para a Casa Branca. E eu na pista e de repente o lambeiro de um caminhão estava escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Do lambeiro de um caminhão. Piscadinha dele. De repente olho para o lado, um arco-íris. Tem uma aliança contigo, meu filho. Fica tranquilo. Só se aquiete. Eu estou cuidando de tudo. Eu tenho 3 conselhos para você. Vai dormir. Armou a rede. Toma uma água de coco. E em resumo, querido, você vai me entender. Vai ser feliz. Eu tenho recebido revelação de um Deus soberano. Hoje fui até o seguro. Eu estou pregando sobre situações que eu estou vivendo. Hoje eu fui até o seguro. E quando eu ia no seguro eu falei: Senhor, não sei como resolver isso, porque eu não quero pagar isso sozinho. Posso até pagar e tenho essa condição para ativar isto. E aí, enquanto eu ia, de repente, o WhatsApp. Era o bêbado. Eu vou pagar a franquia, fica tranquilo. Mas foi depois da oração. Está chorando porque se você tem Deus, como será, pastor? Grandes são os projetos para esse lugar, para Sumaré, querido. Se Ele deu a visão, Ele vai dar o recurso e ponto final. Ele sabe de tudo. Assim vai ser. Não tem, pastor, da onde tirar. Fica tranquilo, o Deus que tira da onde você não sabe, que não tem, Ele vai se dar uma mostrada para você. A minha irmã que está do lado daquele meu irmão ali de vermelho, fica de pé, essa irmã aqui de óculos. Eu vejo um caminho sobremodo aberto. E nesse caminho tem vários animais correndo com bastante destreza. Enquanto eu estou pregando, eu estou tendo a visão, por isso que eu parei tudo aqui para isto. E eu vejo você também correndo. Por esses dias será rápido, urgente e acelerado. Em resumo, Deus está te dando hoje, neste ambiente, neste lugar, na rua João Ferreira Aguirre, número 22, Deus está te dando uma resposta e um sinal do que está vindo.
descanse o seu coração, porque Ele é Deus e continua sendo Deus nesses dias. Salmo 46, versículo 10. Baseie o que vos falo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E aí eu não tenho nenhum medinho de dizer, assim diz o Senhor. Nenhum medinho. Assim diz o Senhor. Que vai acontecer? Deus mandou te falar. Na Bíblia, Deus trabalhou sempre com ansiedade e preocupação. Pode perceber. E tem gente ansiosa quase morrendo. E Deus tem me dado uma palavra aí para a igreja. É hora de que andasse aos pés de Jesus enquanto Ele está entrando na sua casa. Marta, você está inquieta de um lado para o outro, mas a Maria escolheu a boa parte. Ela parou tudo para estar aos meus pés. Sim, em dados momentos o seu serviço vai ser importante, mas em dados momentos a única coisa que será importante vai ser você parar para estar com Ele. Rende-se aos pés de Jesus e descanse, porque Ele vai com você. Na segunda-feira, e não para por aí, e aqui eu termino. A gente chega numa igreja pujante na cidade, bem pujante, uma igreja que é influência na cidade, vereadores, advogados são da igreja, gente que trabalha no judiciário, no executivo, no legislativo e que estão naquela igreja. Eu entro na igreja, o Espírito Santo falou comigo e disse, toda oferta que eles te derem, remeta para a igreja de volta. E aí na madrugada eu estava orando, 3h15 da manhã, inquieto, porque profeta fica inquieto, vendo algumas escolas de samba zombar da nossa fé. Falei, Jesus, precisa fazer alguma coisa aí. Não estava vendo os desfiles, estava vendo o noticiário na escrita. E ali na madrugada Deus começou a me inquietar, e eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, por quê? E o Espírito Santo falou comigo e disse o seguinte, a igreja onde você está ministrando é uma torrente de Querite, a água que secou. E aonde o profeta vai, o profeta não seca mais, o profeta abunda. E aí, já entendi tudo, Senhor, eu vim aqui semear, então tá bom, né? E aí ontem à noite, sem a minha equipe saber de nada, disse, gente, a gente está aqui para semear na vida de vocês. Toda oferta que seria destinada a nós estamos remetendo tudo isso a vocês. Chegando aqui, minha esposa, eu ia mostrar para você o WhatsApp. Chegando aqui na igreja, tinha um WhatsApp de um determinado empresário nos abençoando com uma oferta. Ei, olhe para o seu irmão e diga para ele, funciona. É só caminhar na vibe. Eu tenho a marca da promessa. Pastor, e o combustível de volta? Está tudo pago. Assim voltamos, assim estamos. E Deus continua liberando e honrando para a glória de Jesus. Ei, não sei qual é a torre, não sei qual é a torrente que secou, mas eu só quero dizer isto: se posicione, profeta. Contei o detalhe, às 3h15, enquanto eu orava de segunda para terça, eu disse, Senhor, faz alguma coisa aí, faz alguma coisa lá naquelas alas de desfile. Levanto pela manhã na terça-feira, umas 6h30, 6h45, e já tinha um noticiário. Um determinado carro de uma escola de samba pegou fogo. Os bombeiros subiam para apagar o fogo e não conseguia.
Nós somos a geração que através da proclamação da nossa boca vamos governar territórios, vamos governar estado, vamos governar cidade, porque sobre a nossa boca repousa a autoridade. Assim Elias, assim também Eliseu se movimentava sobre a boca desses profetas. Ai, meu irmão, tinha outorga, tinha uma jurisdição de autoridade. Quando eles falavam, as coisas aconteciam. Quando eles proclamavam, Deus vinha ver o que estava acontecendo. Deus está colocando a igreja dele neste lugar. Farinha de Aladim, pastor, não! Verdade proclamada. Quando a verdade é proclamada, ele promove a sua verdade. Quando ele promove a sua verdade, ele materializa o que foi proclamado. Em outubro, quando falaram que isso aqui ia fechar, teve um povo aqui que orou. Fizemos um ato profético lá fora. E em questão de 3, 4 meses, através da vida dos senhores, Deus está fazendo coisas lindas neste lugar. E quero dizer para vocês, chegará o tempo que isto aqui não terá mais espaço. Mesmo com os mezaninos, pastor, e a gente vai fazer mezanino aqui, mezanino lá em cima, mezanino na lateral. Vamos colocar uma asa para voar um pouquinho para cima. Não sei como é que vai ser, para dar espaço para todos aqueles que aqui vão entrar. Profeta, se posicione. Elias fez isto. Todos os profetas da Bíblia também. Gente, fica de pé no nome de Jesus e aplauda o nome daquele que está nesse ambiente. Tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Senhor, devido ao horário, vou fazer uma oração aqui final. E os meus irmãos vão convergir comigo em acordos. Eu quero declarar nesse instante sobre a cabeça desse meu irmão e desta minha irmã níveis de provisão que eles ainda não contemplaram. Se mesmo diante de qualquer crise específica, que quem sabe talvez eles estejam vivendo, que o Senhor visite eles agora. Sim, realidades que eles não sabem como organizar, como colocar em ordem, como, ó Deus, suprir. Que os próximos dias que virão sejam dias intensos da liberação, não só da revelação do provedor, mas da liberação da provisão. Nós declaramos isto para a glória de Jesus. Traga quietude para o coração desse meu irmão, Deus. Eu não quero saber se ele ou ela morreu por causa de um infarto devido à preocupação. Nesse instante, nesse momento, nós liberamos sobre este lugar graça e uma revelação da tua soberania no nosso meio. A revelação do Deus abscôndito. Sim, a revelação do Deus que é onipotente, onipresente, que venha sobre nós neste tempo. A revelação do Deus que nos ama, independente de quem nós somos. Uma revelação de graça pautada na lei e uma lei pautada na graça, que venha sobre nós nesse tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nos leve ao ofício da cruz, mas lá revele a nós a tua glória. Esta é minha oração nesta noite, em nome de Yeshua HaMashiach. E quem está comigo celebra o Deus poderoso. Você não precisa tomar remédio para dormir, mas foi receitado pelo psiquiatra, pastor, legal, respeitamos. E é importante a sua obediência médica, mas eu estou declarando, você não vai precisar mais, porque tem um Deus cuidando de você.
Amém? Você recebe esta palavra? Eu sou o primeiro a recebê-la. Então, mais uma vez, exalte o nome dele, aplaudindo ele para a glória de Jesus. Pastor, glória a Deus.